Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito boa noite quem está chegando agora, quem vai assistir aí essa aula ao vivo, muito bem-vindo. Quem vai assistir aí depois a gravação também seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. E lembrando que essa aula já está um pouco, né, com a numeração dela avançada, porém tem algumas aulas intermediárias aí que, infelizmente, né, elas estão somente para os membros do canal ou para quem lá é assinante da plataforma, tá certo? Em virtude de ser um conteúdo muito avançado, de ter muitos exercícios, muitas práticas, e muito disso não pode estar aqui, né, aberto, porque senão o conteúdo aí só de alguma forma o YouTube não deixa estar no ar, ele corta, tá certo? Então, seja muito bem-vindo aí, tá? Aproveite essa aula, respostas aí a respeito de alguma pergunta, eu vou responder lá nos grupos, como nós combinamos lá desde o início, tá certo? Então, hoje, essa aula é sobre meditação e tem muitas questões importantíssimas aqui, tá? Que pertencem, inclusive, à questão mais oculta que eu vou passar aqui no meio da live, mas lá no final também vai ter alguns exercícios aí avançados de meditação. Então, acompanhe essa aula aí. Então, sem mais delongas, deixe seu like aí no canal, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, seja membro aí do canal e aproveite essa aula sobre meditação. Então, meditar significa silenciar a mente e ir ao encontro do ser que está em nosso interior. As tensões emocionais são eliminadas e a criatividade potencializada por meio da meditação. Isso se deve à diminuição da pressão sanguínea e dos hormônios que produzem o estresse, tendo como consequência o alívio da sobrecarga no sistema nervoso. De acordo com o Dr. Prigogine, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1977, da mesma forma que o sistema imunológico combate uma bactéria, o corpo da meditação repele qualquer doença, porque funciona em estado de integridade neurofisiológica. Comprovadamente, as pessoas que meditam com frequência se libertam da insônia e dos vícios, uma vez que a atitude mental se torna mais clara e passa a reconhecer as ilusões nas quais por tanto tempo esteve presa. A maior dificuldade para dar início à meditação é justamente conseguir silenciar a mente. Afinal, está na sua natureza o excesso de pensamentos, as lembranças e as projeções. Não é natural para a mente ficar no momento presente. É esta a tarefa da meditação. Inexiste consciência enquanto a mente permanecer divagando, projetando ou lembrando. A atividade mental precisa ser silenciada para que consigamos libertar o nosso verdadeiro ser. Tradições orientais, como a dos chineses, hindus, japoneses, têm a meditação como principal ponto de equilíbrio. Além disso, contemporâneas universidades americanas já incluíram a meditação em seus currículos. São milhões de adeptos dessa prática no mundo todo. Gloria Chadwick, em seu livro Descobrindo Suas Vidas Passadas, apresenta um texto chamado A Chave do Conhecimento. Nele, a autora ensina uma técnica de meditação para iniciantes, a qual consiste em imaginar detidamente todas as cenas descritas. Então, é recomendado que você anote isso, ou para quem é membro e quem está na plataforma, vai estar isso tudo escrito na apostila, mas que você leia as palavras as quais são transcritas na apostila, para que dessa forma você consiga
digamos assim, gravar toda a sequência para então efetivar a meditação. Depois, posiciona-se em um lugar mantendo a coluna ereta, respirando fundo com tranquilidade e passe a construir os seguintes cenários em sua mente. E aqui eu vou falar passo a passo, né, esses cenários. Faltam apenas alguns momentos para o amanhecer. É uma bela manhã de verão ao ar livre. Usufruindo o início de um novo dia, você tem consciência de uma brisa cálida e suave, e também do aroma do ar matutino. Pode ouvir os pássaros cantando à distância, e o som de suas vozes dão boas-vindas ao amanhecer de um novo dia. É suave e agradável. Você percebe à sua frente um local muito plausível para relaxar. É povoado de árvores, o chão está coberto de grama. Você começa a caminhar naquela direção, imaginando que deve ser bom estar ali e desfrutar o nascer do sol. A grama parece veludo a seus pés, e enquanto caminha, sinta-se mais livre do que jamais se sentiu antes. Há uma praia nas proximidades. Pode-se ouvir o ruído das ondas do mar. E você acha que apreciaria mais ainda a alvorada se estivesse na praia. Põe-se a caminhar na direção da praia e, quando ela está mais próxima, você consegue ver as ondas que chegam suavemente à praia. Você olha para o céu e percebe que está ficando cada vez mais claro. Há uma clara visão do horizonte onde a água, ao longe, aparentemente se encontra com o céu. Já se podem ver os primeiros raios do sol surgindo no horizonte, suas cores refletidas e espelhadas na água. Pode-se também ver algumas nuvens no céu da manhã, agora tingidas com as cores do amanhecer, laranja pálido no início e depois o laranja pálido se mescla com um tom rosa que você nunca viu antes. É quase como se as pérolas estivessem colorindo a raiz das nuvens, ou então a água nelas estivesse a cor da alvorada. Você se conscientiza de que está vendo pela primeira vez as cores do amanhecer de um modo muito especial. A beleza e a transparência do colorido lhe inspiram uma boa sensação de assombro quando você se dá conta de que está vendo as cores de um novo dia, as cores de um novo começo. Você fecha os olhos e sente as cores do amanhecer e ouve a mágica melodia que elas tocam em sua mente. Agora você se sente como se fosse aquele colorido da alvorada. Você é o colorido do nascer do sol. Na verdade, você se tornou o nascer do sol. As cores vão se apagando, dando lugar à cor dourada do sol. O astro-rei está agora acima do horizonte e você vai subindo com ele. À medida que o sol se eleva mais alto no céu, você continua a subir com ele. O sentimento é estimulante e você se sente mais ativo do que nunca. E agora você está adiante do amanhecer, adiante das cores da alvorada, dirigindo-se ao centro de si mesmo. E tem a impressão de sempre ter estado ali, de sempre ter conhecido o caminho para este local extremamente especial e mágico. Ao olhar para a direita, você verá uma chave dourada que se formou pelo nascer do sol e pelas cores do alvorecer. Esta chave dourada abre seu conhecimento e verdade interiores. Procure alcançar a chave dourada.
Segure-a na mão, sinta o seu calor, sinta-a pulsando com energia e poder positivo. Segure a chave contra o seu coração e sinta-se tomando consciência da verdade interior. Segure a chave contra a sua mente e tome consciência dos seus tesouros. Sinta sua mente se abrindo, explorando-se em conhecimento e consciência. Segure a chave contra a sua alma e sinta-se tomando conhecimento da luz que existe em você. Este texto imaginético da escritora Gloria Chadwick é ideal para serenar as preocupações e preparar-se para meditações avançadas. Conforme o mestre religioso hindu Ramakrishna, podemos visitar a terra inteira e não encontrar a religião verdadeira. Ela só existe no coração de cada um. Aquele que não a tem em si, não a encontrará fora de si. As coisas materiais surgem no mundo, se tornam cristalizadas pelo poder da mente. A mente e o intelecto estão permanentemente influenciando na matéria. Contudo, para que consigamos transcender o visível, é necessário que acessamos a consciência, a qual está muito acima e além da mente. O objetivo da meditação não é o silêncio mental sem proveito, mas sim aquele que nos leve ao verdadeiro significado de serenidade. Para os gnósticos, meditar visa atingir a essência da reflexão. Nos ensinamentos de Samael, diz mais ou menos o seguinte: o sentido de sereno transcende ao que normalmente se entende por calma ou tranquilidade. Implica em um estado superlativo que está além dos raciocínios, dos desejos, das contradições especiais. O sentido de reflexão está bem além disso que sempre se entendeu por contemplação de um problema ou de uma ideia. Aqui não implica em pensamento contemplativo ou em atividade mental, e sim numa espécie de consciência objetiva, clara e refletora, sempre iluminada pela sua própria experiência. Portanto, sereno é igual a serenidade. Do não pensamento e reflexão significa consciência intensa, clara. Reflexão serena é a consciência clara na alma e na tranquilidade do não pensamento. Quando reina a serenidade perfeita, consegue-se a verdadeira e profunda iluminação. Palavras aí de Samael. Mas, como eu falei para vocês, vamos ver algumas diretrizes, algumas normas, algumas regras para a meditação avançada. E aqui eu vou citar 10 regras muito utilizadas aí dentro do ocultismo, dentro aí dos praticantes adeptos da gnose. Primeiro, tornar-se plenamente consciente do estado de ânimo do qual está antes que surjam os pensamentos. É a introspecção, a capacidade de conhecer a si mesmo e identificar como se encontra o estado interno antes que apareça qualquer pensamento, uma vez que as formas mentais sempre são percebidas de emoções. Segunda regra: analisar a ordem de cada pensamento, ressentimento, lembrança, afeto, conforme forem surgindo à mente. Consiste no autodescobrimento, na autoanálise, na revelação dos motivos que impulsionam cada pensamento ou atitude pessoal. Terceiro,
observar com tranquilidade a própria mente, dirigir o foco a cada forma mental que se apresente, equivale ao direcionamento da atenção plena a cada situação que se exiba no intelecto. Quarta, recordar a sensação que lhe traz a contemplação de momento a momento do cotidiano. Significa observar como a nossa mente costuma trabalhar durante a contemplação diária e também lembrar a ela como é essa sensação. Quinta, permitir que o intelecto assuma um estado psicológico receptivo, íntegro e profundo. É quando a algazarra dos pensamentos é atenuada e as ondas mentais são acalmadas, abrindo espaço para a profundidade. Sexto, firmar os propósitos da meditação. A consistência, a constância, concentrar-se no silêncio mental. Para que se atinja o samadhi, é necessária a firmeza no princípio básico da meditação, a quietude mental. Sétimo, ouvir sempre que possível meditações guiadas. Um exemplo, aqui no canal nós temos diversas meditações guiadas. Oitavo, tornar-se guardião da própria mente. Tão logo surja qualquer pensamento ou sentimento de revolta, deter-se por um momento a observá-lo. Ao ser observador e não julgador, o ser se torna aos poucos livre da mente. A nona, praticar sempre com os olhos fechados, para evitar percepções externas. Não se consegue a completa interiorização se existirem entraves externos. E o décimo, total relaxamento em todo o corpo, sabendo combiná-lo com a meditação e com o sono. Livrar-se da tensão em todos os músculos, relaxamento e meditação devem estar em sintonia. Se a prática ocorrer antes de dormir, tende a ser ainda mais benéfica, em razão do momento de menor atuação do fator crítico da mente. Assim definiu Samael. O despertar da consciência, da essência, da alma ou Buddhata só é possível com a emancipação do dualismo mental, da ondulação intelectual e do batalhar das antíteses. Qualquer luta subconsequente, infraconsciente, inconsciente, submersa, converte-se em uma trava para a libertação da essência ou alma. Todo batalhar das antíteses, por mais insignificantes que seja, indica, assinala, acusa pontos obscuros, ignorados, desconhecidos nos infernos atômicos do homem. É através da meditação e de tantas outras técnicas que já ensinamos aqui no decorrer do nosso curso que conseguiremos desenvolver os poderes extrasensoriais associados à telepatia, à claravidência, ao desdobramento astral, ao dom de curar com as mãos, também chamadas de siddhis. As capacidades extrasensoriais abrangem igualmente as ciências jinas, ato de penetrar com o corpo físico em outras dimensões do universo e estudar os mistérios da vida e da morte. Vamos falar um pouco sobre símbolos mágicos. Auxiliando a meditação, encontramos os símbolos mágicos, mandalas e yantras. Originários do Oriente, fazem parte de tradições milenares e atuam no inconsciente das pessoas como forma de autocura. A capacidade de ação desses símbolos sobre o inconsciente de qualquer pessoa levou Jung a estudá-los profundamente.
Há neles uma mistura de arte, mística, ciência e filosofia, objetivando a conexão com o divino por meio da meditação. Por serem espelhos do inconsciente, durante a meditação, basta que nos concentremos no ponto central da mandala ou do yantra, esvaziando a mente, e então relaxemos todo o corpo para que consigamos excelentes resultados. As religiões hindus, utilizando símbolos mágicos, buscam a união Brahma-Atman. Brahma é a consciência cósmica, Deus, e Atman é a centelha individual corporificada. A respeito da mandala, já falamos aqui em outra aula, mas o yantra é formado por formas geométricas entrelaçadas que nascem de um ponto central. Tanto a palavra yantra quanto a palavra mantra possuem o sufixo tra, o qual significa ferramenta. Assim, mantras e yantras são instrumentos capazes de produzir transformações internas nos níveis mental, espiritual, volitivo e de consciência. Vejamos agora o que significa cada símbolo no yantra. E agora, para facilitar um pouco a nossa aula aqui, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês acompanharem. E essa imagem é um yantra. E nós vamos ver agora o que significa cada símbolo no yantra. Então, se nós pegarmos essa imagem como referência, o ponto central que dá origem ao yantra simboliza o ser, a essência da alma. Já o triângulo representa a lei do três, triamasicano. Já tivemos aula aqui também sobre isso. Exemplo de aplicação, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Osíris, Ísis e Horus. Brahma, Vishnu e Shiva. Quadrado. Quadrado simboliza as manifestações quaternárias da natureza. Exemplo de aplicação, os 4 princípios da filosofia iniciática: saber, querer, ousar e calar. Já o círculo representa a curvatura do universo, dos planetas, dos átomos e também a roda de Sansara, a lei da recorrência, lei do karma, etc. As pétalas. As pétalas da flor de lótus, em número de 9, simbolizam a nona esfera, o sexo. As 16 pétalas do segundo círculo são a continuação do trabalho da Kundalini. A nona esfera também está representada nos 9 triângulos. Os 5 com vértice para cima simbolizam o lingam, órgão sexual masculino, fogo, sol, mago, o sêmen. E os triângulos invertidos são o ione, órgão sexual feminino, água, lua, sacerdotisa. Opostos, as direções opostas apresentadas pelo yantra querem nos falar do yin e do yang, a força negativa e a luz positiva, a escuridão e a luz. Então, aqui fica, mais uma aula. Espero que você consiga praticar isso e aquele pequeno texto que eu li para vocês, eu tenho um áudio gravado exatamente com esse propósito para produzir aí, a partir desse conceito deixado aqui, que você consiga aí ouvir em vez de precisar aí decorar tudo isso, apenas você ouça o áudio. Creio que amanhã ele já estará disponível aí para você gratuitamente aqui no YouTube, como um complemento dessa aula, para que todos aí possam, passar por essa experiência, conseguir aí um momento de meditação, entrar nesse universo aí meditativo, que é o caminho para ficar, cada vez mais livre do passado ou do futuro,
né, conseguir ficar no presente, no aqui e no agora, que é o despertar, né, estar mais consciente possível. Então, essa aula não foi tão extensa, mas creio que vai ajudar aí muitas pessoas a iniciar nessa questão aí de meditação. Então, peço a você mais uma vez que deixe seu like no canal, se inscreva no canal, torne-se membro se você quiser assistir todo o conteúdo que está aí, né, oculto, e os alunos que estão acompanhando aí, né, essa aula puderem comentar se é relevante aqueles conteúdos ocultos, o que que vocês acham? Vale a pena, não vale? Com certeza tem muita informação aí muito interessante, né, que poucas pessoas iriam revelar isso aqui, né? Por isso que existe, né, alguns métodos para estarem lá de alguma maneira bloqueadas, tá certo? Então se inscreva no canal, deixe um comentário, né, compartilhe aí se você gostou e aproveite que logo mais estará aí esse áudio aí meditativo, aí esse áudio, né, que vai conduzir aí uma meditação e com certeza acredito que vai ajudar você bastante. Obrigado aí mais uma vez para quem esteve aí conosco, né, assistindo a nossa aula. Brigadão aí. Boa noite a todos, né? E até a nossa próxima aula. Valeu, até mais.